Olha, sexta-feira foi um desastre para o bolsonarismo. A coisa já estava ruim, porque o Bolsonaro já foi avisado. Ó, você foi indiciado, você já está um passo mais próximo da prisão. Só que a coisa piorou muito quando agentes da ABIN foram presos numa investigação que a gente nem sabia. Olha, tem um amigo meu que é o Léo Bastos da TV Repensar. Ele faz notícias crimes de tudo que você puder imaginar que o Bolsonaro e o bolsonarismo fazem de errado. Então o Bolsonaro faz alguma coisa, saiu matéria, ele vai lá e faz notícia crime. E no começo desse ano, ó, bate aqui no fio, no começo desse ano ele fez uma notícia crime sobre uma matéria que saiu no jornal O Globo sobre o uso indevido de sistemas da ABIN para investigar ali pessoas que eram opositores ao Bolsonaro, autoridades, ministros do STF. Pois bem, a notícia crime feita por ele caiu nas mãos do Augusto Aras, que falou: não vou investigar. Porém, isso também caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, que falou: ok, Augusto Aras, como que você não vai investigar? Vai sim, eu vou colocar isso no inquérito das fake news. No inquérito das fake news, não temos a Procuradoria-Geral da República. Nesse inquérito, o procurador é o Alexandre de Moraes. Então, ele colocou no inquérito das fake news e passou a investigar. Passou a investigar e achou crime. Então, o negócio começou lá atrás. Matéria no Globo, denúncia feita pelo Léo Bastos na PGR, foi para o Alexandre de Moraes, ele anexou o inquérito das fake news. Passados aí 6 meses, temos o quê? Prisões. Pois bem, 2 diretores da ABIN foram presos, inclusive 2 diretores que, eu vou te falar, o pessoal da ABIN já estava por aqui com eles. Muita gente já tinha pedido a demissão desses 2 diretores, porque eles não apenas são bolsominions, mas eles são acusados de inúmeros crimes. Um deles tinha sido acusado já de grampos ilegais em 2008. Quer dizer, o cara, mais de 15 anos atrás, já tinha cometido crimes. Aí, a ABIN, pois bem, estava ali, não podia demitir, são servidores públicos, ficou naquela. Agora a justiça chegou e falou: pô, estão afastados e presos já. Presos. Por quê? Porque, de acordo com as investigações, a ABIN, sob o governo Bolsonaro e sob a tutela de Alexandre Ramagem, atual deputado federal. O Ramagem me processou, sabia? Perdeu o processo contra mim, o Ramagem. Sob a tutela de Alexandre Ramagem, a ABIN passou a cometer inúmeros crimes. Lembremos uma coisa: o chefe do Alexandre Ramagem, que é chefe da ABIN, era o ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que era o ministro, né? Ainda se chama assim, General Heleno. Então, tudo isso, essa investigação vai acabar em General Heleno e depois em Bolsonaro. Então, temos aí 2 agentes da ABIN, os 2 ligados diretamente ao Ramagem e ao General Heleno. Mas calma, institucionalmente só o Ramagem ainda, mas são ligados, amigos do General Heleno também. Já estão presos, eles vão ser aí obrigados em determinado momento a delatar, porque ou eles vão presos, ficam um tempão aí cumprindo pena pelos crimes que cometeram, ou eles delatam quem foi o mandante, porque eu tenho certeza, e você aí plantonista também deve ter, o seguinte: olha, eu acho difícil que 2 agentes da ABIN, do nada, deu assim na cabeça deles, agentes aí que estão aí, diretores da ABIN há décadas na agência, deu na cabeça deles: olha, nossa, vamos começar a grampear ilegalmente e a espionar ilegalmente opositores do governo Bolsonaro, vamos fazer isso? Aí outros falam: vamos, bora. Acho difícil, sem que tenha havido um mandante. Muito, muito difícil. Então os 2 foram presos e você pode ter a certeza absoluta que a pergunta que foi feita na Polícia Federal é a seguinte: quem é o mandante? Porque se não tiver essa pergunta, não adianta. Nossa, vocês aí acessaram dados de milhares de pessoas, não, alguém mandou. A investigação do que foi aí, do que foi descoberto pela imprensa, do que foi divulgado pela Polícia Federal é o seguinte: eles acessaram dados de mais de 33 mil brasileiros. Então, 33 mil pessoas tiveram dados acessados. A Polícia Federal sabe de 1.800.
1.800 nomes são sabidos, os outros não são. Ou seja, temos aí 31.200 nomes de pessoas que tiveram os dados acessados pela espionagem do governo Bolsonaro e que nem sequer tem como saber até o momento que foram espionadas. Olha, quando a notícia saiu, a minha esposa fez assim, ó. Falou, ô Thiago, mais 2 aqui, eu não tenho dúvidas. Eu falei, ó... para quem não sabe, quando a gente saiu do Brasil em 2021, eu falei para um monte de amigos, falei, olha, por uns 5 dias começou a ter drones. A gente morava no 4º andar de um prédio em Maceió. Começou a ter drones que ficavam assim parados. Ficava o drone parado mais de 1 hora, justamente na frente da janela, filmando a nossa casa. E eu ficava assim, aí eu fechava a cortina e tudo, até que ficou um negócio. Eu lembro que o drone você não vê, né? Você só vê uma luzinha. Você não vê o drone de noite. Aí eu falei pra minha esposa, pô, parece que tem um drone aqui. Aí ela falou, eu vi também ontem. Eu falei, caramba, ontem eu não vi, eu vi hoje. Aí no dia seguinte a gente ficou olhando, aí eu apontei, ela falou, tem um drone aqui. Aí foram 4 ou 5 dias assim seguidos de drones. E aí um amigo meu que é corretor lá em Maceió falou, olha, Thiago, um agente da ABIN, e ele falou sem saber, ele nem sabia que eu fazia vídeo de política nem nada. Ele falou, Thiago, um agente da ABIN, olha que coisa, ele queria alugar um apartamento justo no seu prédio. O prédio que eu morava tinha só 12 apartamentos, era um prédio bem pequeno. E aí ele falou, justo no seu prédio, ele pediu, ele insistiu, ele queria no seu prédio. Aí eu falei, olha, não tem nesse prédio, tem espera lá, é difícil ter apartamento lá, mas olha... você dá o seu nome e seus dados, eu vejo quando tiver. E ele não quis dar os dados, ele falou que quem ia pagar era a BIM, que ele não... foi embora. A chance de Thiaguinho aqui não ter sido espionado no governo Bolsonaro, mas olha, minha opinião é 0. 0. Agora você imagina que foram 33 mil pessoas espionadas por um sistema israelense. Lembremos, o governo de Israel, que eu estou aqui falando todos os dias, um governo genocida de um neonazista, que é o Netanyahu, é amigo do governo Bolsonaro. E aí Israel forneceu para o governo Bolsonaro, aí via empresas ligadas ao governo, esse sistema, que é um sistema que a priori, ou seja, a princípio, esse sistema só pega a geolocalização dos celulares, ou seja, essas 33 mil pessoas estão com o celular e onde elas estiverem, em tempo real, o sistema consegue saber, ó, a pessoa está aqui, está se deslocando para algum lugar. Então eles conseguem saber quem se encontrou com quem, a qual momento, sem que essas pessoas soubessem. Então você imagina que é um ministro do STF que vai se encontrar com outro ministro, por exemplo. E aí o Bolsonaro sabe, ó, o ministro tal se encontrou com o ministro tal. Agora você imagina que o Bolsonaro podia ficar jogando verde assim para colher maduro com pessoas e vendo se essas pessoas se encontram, se essas pessoas estão em tal lugar, se essas pessoas foram fazer o que falaram que iam fazer ou não. Agora você imagina que isso da geolocalização é o que está provado pela investigação. O que eles estão tentando descobrir, e quando a imprensa fala, eu vi no Globo, eu vi na Folha, eu vi em vários portais assim, ó, a polícia está tentando descobrir se... é porque eles têm inúmeros indícios, mas precisa de uma prova cabal, que é o seguinte, se eles conseguiam ler mensagens, porque esses sistemas israelenses, a princípio, o que se sabe deles é que a principal função deles é escutar tudo o que tem no celular. Se você não sabe, o seu celular tem inúmeros microfones, não um nem dois, então tem mais. A maioria dos celulares tem no mínimo 3 microfones, tá? E aí você fala, mas Thiago, meu celular tem microfone? Quando você fala com uma pessoa, você acha que o seu áudio vem de onde? Como é que a pessoa escuta a sua voz? Tem microfone no seu celular. Quando você grava um vídeo, fala, dá o play, vai sair, esse foi o microfone do seu celular. Tem uma câmera e microfones. Tem celular que, por exemplo, você grava o vídeo e ele bloqueia o som que está em volta. Como é que ele faz isso? Tem um microfone que tenta captar o som em volta e aí o software, o aparelho, o celular, a programação lá do aparelho faz, tira tudo que tiver nos outros microfones que for parecido com isso. Aí fica só a sua voz. É assim que funciona. Pois bem, imagina que o seu celular aí tem vários microfones. Imagina que o seu celular aí fica praticamente 24 horas por dia conectado numa rede. Eu nem estou falando de rede de internet, e sim rede só de telefone, ligação normal, que não precisa de 3G, 4G, 5G, nada. Uma rede normal. Agora você imagina que por essa rede, tudo o que estava nesses 33 mil celulares
de áudio pode ter ido para os militares da ABIN. Todos eles ligados diretamente aí ao Ramagem, que foi padrinho de casamento do Carlos Bolsonaro, lembre-se disso. Ramagem, amigo de família de toda a família Bolsonaro. Ramagem subordinado diretamente ao general Heleno. Agora você imagine que entre os nomes que foram descobertos pela Polícia Federal, tem um homônimo. O que é um homônimo, Thiago? É uma pessoa com o mesmo nome e sobrenome do Alexandre de Moraes. Ou seja, o Bolsonaro tentou grampear o Alexandre de Moraes. Você tem uma prova agora. Tem a prova. Vai falar, Thiago, calma, Thiago. Prender os agentes da ABIN. Diretores da ABIN. Não prender ainda o Bolsonaro. É claro. Prender os diretores foram os responsáveis pelo grampo. Agora vamos dizer, peraí, quem te mandou fazer isso? Isso não veio da sua cabeça. Quem te mandou, quem é seu chefe? É o Ramagem, tá? E quem é o chefe do Ramagem? É o general Heleno. Quem é o chefe do general Heleno? É o governo Bolsonaro. Por que o governo Bolsonaro ali, estruturas do governo Bolsonaro queriam grampear, saber a geolocalização, talvez aí grampear mesmo, saber todo o áudio do celular de ministros do STF. A Polícia Federal não divulgou nomes, mas disse que ministros, no plural, foram espionados, citou um homônimo do Alexandre de Moraes, sem citar se o próprio Alexandre de Moraes estava entre os alvos, e diz, advogados, eu vou te falar, eu tenho certeza, são os advogados do grupo Prerrogativas e muito provavelmente o Cristiano Zanin Martins, que era advogado do Lula e hoje é ministro do STF. Mas olha, eu tenho certeza, eu aposto. Pois bem, esses aí, políticos e autoridades. Então não sabemos que tem ministros, mais de um, do STF, advogados e políticos aí, a imensa maioria de oposição. Mas não todos, porque tem uma coisa, quando esse escândalo saiu lá atrás, no começo do ano, eu gravei um vídeo aqui, eu falei o seguinte, metade do meu vídeo foi sobre isso, porque não tinha muita informação ainda sobre o assunto, eu falei, olha, eu tenho certeza que o Bolsonaro grampeou os seus também. Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro, a gente via do nada o gabinete do ódio, que era comandado pelo Carlos Bolsonaro, rompendo com alguns bolsonaristas. De repente, algum deputado ou deputada, aconteceu com vários, estava na base bolsonarista, de repente, você tá de lado. E aí era tudo sobre outros, aquele ali de lado, quando tinha ataques contra aquele ali, o gabinete do ódio endossava ou fingia que não via. Eu falava, peraí, não, tem coisa errada. Por que eles estão brigando entre si? Eu fazia vídeos aqui, ó, quebra-pau, estão brigando aí entre si, gabinete do ódio atacando aí, deputado bolsonarista. E aí, tem toda a cara de que eles estavam realmente espionando esse pessoal, encontravam algo que eles não gostavam e falavam, ó, isso aqui não é da confiança, joga fora, descarta, e vamos focar aqui em quem é da turma mesmo bolsonarista. E aí você via que alguns, como o próprio Ramagem, eram exaltados pelo gabinete do ódio, e outros, Carla Zambelli, por exemplo, principalmente depois de 2021, o que aconteceu foi o seguinte, sempre que ela era achincalhada, o gabinete do ódio ficava quieto. E às vezes, uma grande ala do bolsonarismo ia contra ela. E olha que ela teve mais de 1 milhão de votos em 2022, ela conseguiu manter ali uma base grande, aumentou a base dela em 4 anos e tudo mais, mas uma porcentagem enorme do bolsonarismo não gosta. E aí eu via que era uma porcentagem mais ligada ao gabinete do ódio. Não estou falando que ela foi grampeada ou coisa do tipo, só se tem um nome, mas o que tudo indica que muitos bolsonaristas também eram grampeados para ver se eles eram leais ou não e qual o tipo de lealdade. E eu vou falar, o fato deles irem para cima desse pessoal não quer nem dizer que eles eram desleais, e sim que em determinado momento eles faziam alguma coisa que para o bolsonarismo era, nossa, isso para mim é inaceitável, porque para o bolsonarismo a gente sabe como uma seita. Se você vai uma vírgula diferente do que eles querem, já é inaceitável, você já é comunista na mesma hora. Então era assim que era tratado. Veremos agora, porque temos 2 diretores da ABIN que estão enjaulados, e a gente está falando aí de gente que está acostumado a ter todas as mordomias da vida, ganhando 30, 40 mil por mês, ou seja, gente
Gente assim, bem adinheirada e que não quer ficar muito tempo na cela, não quer ficar muito tempo na prisão. Então esse pessoal aí vai abrir o bico o mais rápido possível, tenha certeza. Então, calma, espere, que vai ficar bem ruim pro Ramagem, pro General Heleno e pro chefão da quadrilha, principalmente. Olha só, a gente aqui falando de um monte de investigação, de repente vem a Polícia Federal numa que a gente nem sabia que estava acontecendo e começou tudo lá atrás com uma matéria, uma notícia crime que o Augusto Aras rejeitou. Não adiantou, hein, Aras? Não adiantou. Alexandre de Moraes pegou. Eu vou colocar no inquérito das fake news, que aqui vai andar. Andou e descobriram, viu? Veja como, olha, o que eu quero é que o Augusto Aras pague por tudo o que fez de encobrir os crimes do Bolsonaro. Viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!